Bom dia a todos, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui nessa live Janelas de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. Uma alegria muito grande, já estamos aqui na 11ª live e hoje temos aí a honra de receber o professor, o mestre do empreendedorismo brasileiro, o Paulo Alvim, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Eu conheço o Paulo Alvim porque trabalhei também no Sebrae Nacional e pude perceber como que ele é dedicado à causa do empreendedorismo no Brasil. E o Paulo Alvim ocupou vários cargos de destaque, né? E, inclusive, hoje ele é secretário de Estado, né? E cuida da questão do empreendedorismo pelo governo. Paulo, é uma alegria muito grande te receber, fico muito feliz. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, então você está aqui com a gente, compartilhando aí o teu conhecimento, compartilhando toda a tua experiência. É realmente uma graça para todos aqui, viu? Então, te agradeço, muito obrigado. E vai ser uma live muito bacana. Eu, antes de te passar a palavra, Paulo, eu tenho que só dar alguns recados aí para o pessoal que está nos acompanhando e algumas pessoas que eu sei que são novas, que estão chegando agora, estão entrando pela primeira vez na nossa live. Então, eu explico rapidamente qual que é o objetivo desse evento, para que as pessoas possam depois nos seguir e acompanhar as demais lives que vão ocorrer. Bom, esse evento Janela de Desenvolvimento, ele nasceu como uma analogia aos cantores que iam das janelas das suas casas, né, cantar na Itália para acalmar o coração das pessoas, né? Então, numa medida muito bonita, né, de entrega, de doação, as pessoas cantavam, os cantores cantavam e ajudavam lá na Itália as pessoas a conseguir sobreviver a esse cenário de isolamento, de quarentena, de dificuldades que essa pandemia trouxe, né? Agora é o Brasil que está nisso, né? O mundo inteiro está envolvido nessa pandemia e a gente pensou em levar, né, um conhecimento estruturado. Não que a música não seja estruturada, a música nos alegra, mas o conhecimento nos desenvolve, né, cognitivamente para os nossos desafios. Então, a gente convidou uma série de especialistas para que pudessem falar, e a gente dividiu isso em blocos, né? Então, nós temos um bloco de especialistas de universidades corporativas que contam como é que é a formação no desenvolvimento dos empregados, dos servidores públicos. Temos um bloco que são grandes empresários, temos profissionais de alto nível do setor público e privado, né, que falam sobre a sua perspectiva, e temos um bloco também de mestres, doutores, de pessoas que têm aí um reconhecimento nacional no tema, aonde inclusive é esse bloco que você está falando. Mas temos ainda outros blocos, né? Temos ainda um bloco de jovens que já são pessoas conhecidas no país, fazendo trabalhos maravilhosos. Vamos trazer aqui eles para mostrar, né, como que eles estão enxergando o desenvolvimento humano na contemporaneidade. E, por fim, temos um bloco que intermedia todas essas palestras, que são com artistas renomados do país, né? Basicamente de Brasília, que são os que eu conheço mais de maneira mais próxima, mas temos outros também de estados. Então, temos artistas plásticos, temos um dos maiores cineastas do Brasil, aí que ganhou o prêmio Animamundi, que vem falar, que é o Ítalo Cajueiro, temos poetas, temos um arquiteto famosíssimo que vem aqui falar sobre a arquitetura e a vida, né? Como a arquitetura tem que se adaptar para poder acolher a vida. Então, são palestras maravilhosas aí que podem ajudá-los. Então, a ideia é que cada um entra aí nessa live, entra nesse ambiente, escolhe as lives que mais gosta e faz o seu desenvolvimento. Agradeço aí aos patrocinadores do evento, né? Um deles importante, que é o Sabin, a melhor empresa para trabalhar, a ABRH, que vem dando-nos apoio nesse evento aqui, a associação que cuida de recursos humanos. Agradecer a PABB, que cuida dos portadores de necessidades especiais, uma associação que nasceu desde o Banco do Brasil. E agradeço a Inteleto Consultoria, na figura do diretor de tecnologia
do Carlos Felipe, que faz curadoria de conhecimento e estrutura trilhas de aprendizagem em ambientes digitais pródigos. Muito bom. Paulo, você é uma personalidade no campo do empreendedorismo, né? A tua trajetória é maravilhosa, é espetacular e o país precisa de grandes empreendedores, né? Você é mestre também, tem uma entrada muito bonita na academia, então o seu currículo é fantástico e você hoje representa esse pensamento no país porque você é secretário de Estado sobre o tema. Então, você não requer grandes apresentações porque você é o cara no tema, né? Então, muito obrigado, a palavra é sua, você vai ficar à vontade aí para falar sobre o tema. E se você permitir, ao final, eu vou colher algumas perguntas da plateia que vai estar te ouvindo e eu vou colocar para você poder responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Paulo, Bom está com dia. você. Obrigado, Carbone. Obrigado às pessoas que estão assistindo. Eu acho que esse ambiente de pandemia está permitindo, né, uma troca. Por mais que a gente esteja distante fisicamente, as pessoas estão, pelo menos, ouvindo mais as outras pessoas, estão conversando mais com outras pessoas. Algo que talvez, se estivéssemos presencialmente, isso não tivesse ocorrido tão de forma intensa, né? E aí eu quero agradecer, Carbone, a oportunidade, principalmente por você não pedir que eu cante ou declame, porque aí ia ser complicado, né? Se eu tivesse, como lá na nossa Itália, se tivesse que declamar e cantar, ia ser muito complicado, porque aí a sua audiência ia cair muito. Mas eu acho que a questão da pandemia, né, e a gente que milita nessa área de empreendedorismo, né, toda crise a gente vê como uma janela, né, de ameaças e oportunidades. Eu acho que e esse é um ponto, e tem muito a ver com o desenvolvimento humano. A questão da ameaça da pandemia, do Covid-19, ela tem uma característica muito importante. Ela mexeu com as pessoas. Não só comprometeu a saúde das pessoas, ela mexeu nas pessoas, no relacionamento, e eu acho que isso a gente precisa tirar como uma lição fundamental, né? A pandemia nos fez pensar que no planeta o mais importante são as pessoas, né? E se a gente não pensar na sobrevivência das pessoas e no futuro das pessoas, isso é crítico, né? Esse talvez seja uma lição que a gente precisa, como sociedade, como cidadão, aprender. Ou seja, o impacto no cotidiano das pessoas decorrente dessa crise que estamos vivendo, que com certeza não será a última crise, nem a última pandemia, e aí a gente tem que estar preparado para isso, né? Como é que a gente pensa e pode superar situações como a que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise planetária, né? Não é uma crise de um país, não é crise de uma região, não é fruto de situação socioeconômica, ela é uma crise planetária que afetou a todas as pessoas. E, para isso, uma palavrinha-chave que se torna relevante, isso para o empreendedorismo é fundamental, chama-se solidariedade, né? E aí a gente percebe que, mesmo não sendo empreendedores, todo mundo, de alguma forma, nesse momento, pratica algumas lições básicas de empreendedorismo, né? Primeiro, a capacidade de resolver problemas por mais simples, desde confecção de máscaras para as pessoas poderem sair de casa, desde estratégias de vir atender aqueles mais próximos que são grupos de risco, tipo fazer as compras para alguns, né? Levar comida para outros, né? Viabilizar acesso a alimento para terceiros, muitas vezes terceiros que desconhecemos. Ou seja, a solidariedade ela passa a ser incorporada como uma variável fundamental no processo de empreender. A gente empreende não para a gente empreende para os outros, né? Então, acho que essa é uma vertente muito importante. A pandemia, além disso, trouxe outras características de oportunidade, né? E aí eu gostaria de citar que todo mundo se junta, coopera para resolver um problema, ou seja, uma convergência de propósitos. E esse é um ponto fundamental quando a gente fala em empreendedorismo. A gente tem que ter propósito. O propósito é maior do que a rentabilidade. A rentabilidade, a lucratividade é consequência natural do sucesso de empreender. Mas se você não tiver um propósito, né, como no caso atual, que é combater o vírus, que é garantir que as pessoas tenham uma continuidade de vida pós-pandemia, é fundamental nesse momento. Ou seja, a forma, né, todas aquelas
habilidades, todas aquelas características que a gente, durante anos, principalmente nas últimas 3 décadas, tem mostrado a relevância do empreender, né? Não o empreender só para o lucro, mas o empreendedor social, o empreendedorismo dentro das organizações que nós atuamos, ou seja, a atitude empreendedora, né, a cultura empreendedora, ela com certeza passa a ser uma necessidade, né, que precisa ser praticada nos ambientes das escolas formais, precisa ser tratada no ambiente das organizações como algo fundamental. Mas pós-pandemia, e a provocação que você me fez é o futuro do empreendedorismo pós-pandemia, ele passa a ter algumas características, né, que já vinham sendo analisadas nesse contexto de século XXI, mas, principalmente, elas passam a ser aceleradas, né? E aí eu gosto muito de usar essa figura da aceleração, né? O processo de aceleração que os brasileiros agora começam a ver nos noticiários, positivos ou negativos, começam a ouvir falar, os dados começam a ser escalados, né? Ou seja, a gente começou a ver a importância dos logarítmicos, né? Que a gente aprendeu lá nas aulas de matemática, que muitas vezes passavam desapercebidos, no caso da tabela de logaritmos, mas agora todo mundo aprendeu o que é escalar, o que é acelerar, né? Ou seja, o crescimento natural, o crescimento, né, naquela curvinha de segundo grau, que aquilo vinha naturalmente, agora perde, né, perde a sua lógica, porque tudo toma um processo de aceleração. E talvez o melhor exemplo de empreendedorismo que nós vivemos, fruto da pandemia, foi o processo de aceleração da transformação digital. Nós estamos aqui graças a isso. Nós estamos podendo conversar com um conjunto de pessoas simultaneamente, você no seu posto de trabalho, eu no meu, as pessoas, muitas delas em casa, graças a essa aceleração, né, do processo de transformação digital, que permitiu que você tivesse incremento do home office, né, sem estar preparado, praticamente quase a totalidade dos brasileiros hoje estão em home office, alguns estão voltando, né, mas a grande maioria estará e continuará, e pós-pandemia isso será uma prática em várias atividades econômicas, né? O trabalho em home office é fruto desse processo de aceleração de transformação digital. Outros serviços, a única forma de acelerar a chegada de serviços públicos e privados ao cidadão também foi decorrência de uma aceleração da transformação digital. As pessoas não vão poder e não vão querer mais ficar em filas, elas vão querer ter prontidão, né, e agilidade nos seus processos de atendimento. Além do que, um conjunto significativo de serviços que se tornaram acessíveis, inclusive como estratégia de viabilização e continuidade de alguns negócios, foi em decorrência do processo de delivery, do processo de e-commerce, do processo de garantia que as necessidades básicas fossem atendidas. Ou seja, a transformação digital ela é uma realidade acelerada nesse momento e, pós-pandemia, a gente não vai retroceder, né? Então, empreender, né, daqui para frente passa necessariamente por um processo fundamental que chama-se conectividade, né? Conectividade em todos os sentidos, não só para a prestação de serviços ou de colocação de produtos, mas, inclusive, na lógica de relacionamento. Relacionamento, inclusive, das relações de trabalho. Um outro ponto que é fundamental nesse contexto, isso ficou muito visível, né, na solução que ainda está em curso para o problema do vírus, que é o papel do conhecimento científico e tecnológico. Nunca se falou tanto de ciência, nunca se falou tanto do impacto na tecnologia para ajudar a resolver um problema, ou seja, atingir o propósito que se colocou em função da situação da pandemia passa necessariamente pela intensividade do conhecimento científico e tecnológico. Então, empreender no futuro vai exigir um acesso a conhecimento científico e tecnológico, atuar em rede, buscar esse conhecimento onde estiver, ou seja, uma capacidade de articulação para que você incorpore e agregue valor ao que você está colocando, né, no sentido de ofertar produtos e serviços. Ou seja, a agregação via o uso de conhecimento científico e tecnológico tende a crescer nos mais diversos ramos da nossa atividade. Interessante que isso se transforma numa grande oportunidade de trabalho, né? Isso se transforma num processo de agregação de valor e de formas alternativas de remuneração e complementação de remuneração.
Por fim, um ponto que eu gosto de ressaltar, que também é uma lição que a gente está usufruindo, e eu, nesse momento, estou tendo que praticar isso na sua totalidade, 24/7, é o papel da inovação, né? Não dá para fazer igual, né? A nova normal, que alguns economistas já colocam, não será uma repetição ou uma continuidade do que foi o mundo até fevereiro deste ano, no caso brasileiro. No resto do mundo, né, o impacto da pandemia começou ainda em 2019. Mas aqui, quando nós tivemos os primeiros impactos, né, e o período do carnaval foi significativo, né? O carnaval foi a última coisa que aconteceu dentro da normalidade, né? Já tem quem pense como é que vai ser o carnaval virtual, né? E a gente vai ter que pensar nessas alternativas, né? Mas pós-carnaval, o mundo para os brasileiros mudou, né? Com impacto nas mais diversas formas de atuação, e isso vai ter um impacto muito significativo no processo do empreender. O empreendedor vai, pós-pandemia, né, ele vai ter que fazer diferente, ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que ser inovador mais do que nunca, até para atrair, né, o impacto. Ou seja, não seremos iguais, não teremos continuidade. As lógicas de atuação serão distintas. E aí, nesse contexto, o empreendedor, que esse é o personagem, né, chave do processo, né? Só existe empreendimento porque existe empreendedor, e empreendedor no sentido coletivo, e essa é a primeira lição, né? Vai ser muito difícil fazer as coisas sozinho. A partir de agora, até por conta de maior uso de conhecimento científico e tecnológico, né? Maior intensividade de relacionamento para frente e para trás na cadeia de produção do que você venha a prestar de produtos e serviços, e principalmente por conta dos relacionamentos que serão cada vez maiores, né? A gente passou a conviver com mais gente em qualquer coisa que a gente faça, né? Isso vai ter um impacto muito significativo de um processo necessariamente que vai envolver cooperação. Cooperação no seu sentido mais amplo, cooperação no sentido que não dá para fazer nada sozinho. O empreendedor não pode perder a perspectiva que cooperação, né, é algo que tem que estar no seu DNA. A cooperação faz parte da lógica. Aquele conceito do vencedor terá que ser substituído por vencedores, né? Então, o empreendedor precisará ser intensivo no uso de ferramentas de cooperação e construir coletivamente. Um ponto que eu já alertei aqui, que eu acho que essa é uma visão que está na áurea do processo todo de empreender, né, do propósito do empreendimento, que é a questão de solidariedade, né? Você tem que estar, né, no ambiente que a percepção da sociedade seja que o que você faz contribui para o ganho coletivo, contribui para o processo, né, de ganho comum, né? E esse é um outro ponto fundamental. Quando a gente fala em solidariedade, a gente abandona o olhar de ganho individual e incorpora o conceito de ganho coletivo. Nada será exitoso se não tiver um viés de ganho coletivo, né? E ganho coletivo eu faço considerando os colaboradores que fazem parte das organizações, seus clientes, seus fornecedores, ou seja, a visão integrada de todos os stakeholders que tem a ver. Então, essa visão de ganho coletivo, ela com certeza ficará de forma incrementada. Um ponto que também já citei é a questão da conexão, né? Não dá para ficar mais isolado, então é fundamental a questão de conexão, né? E a conexão também envolvendo todos os seus stakeholders para ouvir, né, e aprender, né? E esse é um processo muito importante. Um conceito que também vai se fortalecer para o empreendedor é a busca de mecanismos que mitiguem risco, né? Risco financeiro, risco de mercado, risco tecnológico, risco no seu sentido ampliado, e aí isso é algo que, com certeza, vai envolver um relacionamento com os poderes público e privado na construção de novas regras de mercado, né? Já que a perda, o insucesso de empreendimentos públicos e privados tem um impacto muito danoso para a sociedade. Então, nessa questão, a mitigação de risco é algo que vai exigir novas regulamentações, novas legislações, novos instrumentos de
apoio para esse novo momento de empreender. Não é só uma discussão de facilitação, redução de burocracia, não, vai além disso. Nós vamos ter que criar condições que incorporem essas visões de ganho coletivo, de cooperação, de solidariedade. Um ponto importante, né, que eu também já citei, é a questão da inovação. O empreendedor tem que ser um inovador na veia, né? Ele tem que viver inovação cotidianamente, né? Todos os momentos. E dois pontos que eu gostaria de reforçar aqui, que com certeza isso vai ser decorrência de todo esse momento que a gente está vendo, que está convivendo, é que a sustentabilidade, e aí eu não estou falando sustentabilidade apenas ambiental, eu estou falando sustentabilidade do ponto de vista ambiental, social, econômico e cultural, passa a ser uma premissa básica, né? O planeta melhorou a sua qualidade de vida nesses momentos de quase 3 meses parados. Nós não podemos mais retroceder para isso. Nós temos que avançar nesse processo. Então, a questão da sustentabilidade se torna estratégica em qualquer coisa que a gente venha fazer para frente. Então, o planeta sinalizou também que ele precisa sobreviver, né? Então, não é apenas as pessoas que precisam sobreviver, e o vírus foi muito forte nisso, as organizações precisam sobreviver, porque essas organizações vão gerar postos de trabalho, vão otimizar a geração de riquezas, vão permitir uma evolução da sociedade como um todo, vão permitir ganhos para a sociedade como um todo, num processo natural de evolução, num processo escalar, mas com a premissa da sustentabilidade muito forte. E o empreendedor, para todo esse contexto, né, ele vai precisar ter visibilidade do que faz, porque quem é visto não é lembrado, então, para ele ser incorporado, e esse sentido da live que a gente está praticando é muito significativo. As pessoas que estão vivendo esse momento da live estão vendo como um pode ajudar o outro, como um pode cooperar com o outro, como juntos podemos fazer mais coisas. Ou seja, se eu tivesse que focar em algumas palavrinhas-chave, o novo empreendedor ele precisa praticar cooperação, ser solidário, estar conectado, trabalhar na mitigação de risco, ser inovador, pensar no ganho coletivo, pensar na sustentabilidade, pensar na visibilidade. Isso é fácil? Não. Isso aí envolve um processo de troca de informações, de capacitação, né? E aí a educação vai passar a ter um papel fundamental, né, de estimular e testar essas habilidades nas pessoas, e a gente não tem que ter, você tem vocação para isso, você tem vocação para aquilo, as pessoas vão ter que ser preparadas ao longo da sua trajetória educacional, formal ou informal, mas, principalmente, elas vão ter uma percepção que isso é um processo de incorporação de conhecimento continuado, né? Eu acredito que, pós-pandemia, não será apenas, né, num primeiro momento, o pessoal da saúde que passará a ter uma visão, né, de um reconhecimento da sociedade, do país e do planeta como um todo, como muito relevante. O momento seguinte vai ser o pessoal da educação. E aí eu não estou falando da educação formal, eu estou falando daquelas pessoas que geram e difundem conhecimento, né? Aí insere o pessoal da ciência numa linha, e ciência em todas as áreas do conhecimento, desde as ciências básicas, as ciências biológicas, as ciências físicas, né, as ciências das engenharias, ou seja, todo do meio rural, todas as áreas de conhecimento vão crescer. E a educação vai ter um papel fundamental nessa incorporação desse conhecimento no cotidiano das pessoas, mas principalmente na capacidade que as pessoas tenham de gerar renda com esse processo de incorporação de conhecimento. A educação, com certeza, logo, logo será um vetor que será o diferencial para a gente acelerar ou não esse processo pós-pandemia. Eu vejo que a gente entra cada vez mais em ciclos novos, né? A gente acaba tendo alguns momentos, né, de reflexão, de parada, principalmente que a gente está longe, eu estou longe da minha família, né? A gente está na linha de frente, e muitas vezes a gente tem momentos de será que vale a pena? Por que isso está acontecendo? E nas diversas leituras, para tentar entender o que a gente está passando, né,
olhando a história, porque talvez a gente não tenha que cometer erros novos, né? Então, olhando as histórias, a gente começa a ver a gripe espanhola, né? Os ciclos de gripe que ocorreram de 100 em 100 anos, né? E, coincidentemente, é sempre nos anos 20, né? Ou seja, mas eu me detive numa situação, e eu sou muito otimista nesse processo, que foi talvez a maior ruptura que o mundo teve, né? Fora o do ciclo dos dinossauros, né? Que foi o período da ruptura, né? do mundo escuro, que era a Idade Média, né? Para o mundo moderno, que foi com o Renascimento, né? Eu imagino muito que o momento que a gente está passando vai ser um impacto muito semelhante, né? Ou seja, você saiu da escuridão para a luz, né? Eu acho que a gente vai sair de um momento que a gente estava muito, cada um pensando por si, com algumas práticas pessoais difíceis, com muito egoísmo, para um mundo mais coletivo, para um mundo mais com compromisso mais com qualidade de vida das pessoas, com compromisso de redução de desigualdade, de valorização de desenvolvimento local, de uma maior equidade. Eu acredito que a gente, pós-pandemia, pode aprender essa lição e buscar um caminho. Eu acho que a gente sai mais forte. Eu vejo que o Brasil tem algumas características que nos distinguem, né? Que nos permite, né? Talvez sair muito mais fortalecidos desse processo. Como provocação inicial, Carbone, eu queria colocar essas palavras, né? E aí estamos aí abertos para discutir. Muito bem, Paulo. Ô, Paulo, o pessoal aqui já tá fazendo perguntas aqui para você e, de fato, a provocação sua foi muito boa, a sua abertura foi maravilhosa. E aí que nós temos várias pessoas aqui te assistindo e pessoas aqui de altíssimo nível, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, fazer uma homenagem aqui a um diretor de RH eterno do Banco do Brasil, aqui chamado Maurício Teixeira da Costa. Esse talvez tenha sido um dos maiores diretores de RH do setor público brasileiro. O cara é um gênio espetacular. Está aqui te acompanhando. Quando ficou sabendo que você viria, foi o primeiro a entrar aqui no site. Obrigado, Maurício, pela presença. É uma grande honra. Me permite uma observação, né? Claro. Eu sou filho de ex-funcionário do Banco do Brasil. O doutor Maurício é mais ou menos contemporâneo. Ele é mais novo que meu pai, mas ele é mais ou menos contemporâneo, né? Então, eu o conheço de nome, né? Do meu pai falar. Você vê, as coisas boas correm rápido, né? E as Isso aí. ruins também, né, Paulo? Não tem jeito, né? E nós temos aqui vários colegas seus também aqui presentes, viu? Tem aqui o Enio Queijada, que está seguindo aqui. Eu sempre falo do Enio. O Enio, eu adoro o Enio, né? Um cara maravilhoso, né? E aí ele está dizendo aqui para mim o seguinte: ó, cara, você deixar o Paulo Alvim sentado, conversando com a gente por 1 hora é simplesmente uma façanha, viu? Eu sei, Paulo, eu sei, viu, Enio? O Paulo Alvim não para, não. Tá sempre plugado no 220. Muito bom. Bom, então a primeira pergunta que nós vamos te passar aqui é a pergunta do Heraldo. O Heraldo, você conhece o Heraldo, que o Heraldo é do Sebrae, né? É o meu filho Cota. Então, cara, e o Heraldo ele é uma figura maravilhosa dentro do Sebrae e também ele tem uma história espetacular aqui na cidade, né? Já comandou, foi diretor, presidente, vice-presidente de várias associações aí. E eu conheci ele mais particularmente quando ele era VP do Conselho Regional de Administração aqui do DF. É uma figura absolutamente incrível. Então, o que o Heraldo te pergunta aqui? Ele fala assim: Paulo Alvim, meu eterno chefe, né? Segue uma pergunta: como acelerar o processo de aproximação da academia versus empresa versus governo, para que possamos criar novos modelos de negócios de base tecnológica? E o Leonor, ele faz um encaixe aí na pergunta, ó, aproveitando a pergunta do Heraldo, levando em consideração o trabalho nas indústrias, como fazer para trabalhar a qualidade de vida nessa transição pós-pandemia? Vamos lá. Primeira questão, a gente teve a oportunidade eu estou tendo mais essa chance de viver isso de fato. Eu acho que a integração e significa rodar a triple hélice, academia,
setor produtivo e estrutura de governo, nós tivemos a partir de propósitos comuns, né? O Covid é um propósito comum. Todo mundo se focou nisso, com os diversos subconjuntos que ele gerou. E eu queria registrar a competência que a gente tem no Brasil, por isso que eu acredito muito no diferencial que o Brasil tem nesse momento, nessa situação. Nós somos talvez um dos poucos países fora do eixo desenvolvido, né, que tenha mais chance de sair. Por quê? Porque a gente tem uma base, por mais que a gente critique, uma base científica, uma base produtiva e alguns mecanismos de política pública que permitem essa convergência. Convergência e concertação com propósito faz parte da construção dessa solução. Então, respondendo ao meu querido filho Heraldo, né, é assim que eu trato sempre, né, desde que nós nos conhecemos há bastante tempo, né, um filho querido, Heraldo, eu acredito que, a partir da construção de alguns propósitos, foco, como a gente fala em gestão de negócios, a gente consegue uma convergência e, com isso, a gente consegue integrar. De forma generalista e por geração espontânea, isso nunca acontecerá. E a experiência internacional é muito significativa. O ano passado, nós comemoramos, né, a chegada do homem à Lua, né? Que foi o quê? Um foco que foi dado, que integrou a comunidade acadêmica americana, o setor empresarial e um foco de política pública dos Estados Unidos. Diversos dessas iniciativas têm países afora. A Covid foi uma experiência dessa, né? Nós conseguimos avançar, né? Em breve, o mês de junho será um mês de muitas boas notícias para a solução da questão Covid. Nós estamos avançando na busca de soluções de remédio, de vacinas, né? De equipamentos, e eu estou mais envolvido nesse processo. Nós saímos de uma situação, né, que tínhamos poucas fábricas produtoras de ventiladores pulmonares, que se tornou... Todo mundo ficou conhecendo o que é um ventilador pulmonar. Todo mundo que teve algum parente ou algum amigo numa UTI tinha aquele aparelho lá, mas não sabia que aquilo era um ventilador pulmonar, e da relevância para aquilo, para a recuperação de pessoas, né, acamadas. O Brasil hoje tem uma capacidade instalada ampliada, inclusive com uma capacidade de produzir, né, ventiladores pulmonares totalmente nacionais. Isso foi conseguido em menos de 60 dias. Por quê? Por causa de foco, né? Nós, semana passada, tivemos aqui no Ministério uma parceria muito forte que a gente tem com os colegas do Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, né, e o Ministério da Defesa, uma solução para o álcool em gel, né? Parece brincadeira. Agora, ninguém mais está se preocupando com álcool em gel, porque o Brasil resolveu o problema do álcool em gel. Mas o álcool em gel era um produto que foi fundamental na higienização de boa parcela da população brasileira, e em especial do pessoal da saúde, no sentido de nós, sendo o maior produtor de álcool no Brasil, tivemos uma limitação da produção do álcool em gel, porque o carbopol, que é o que permite aquela mistura que dá a aplicação para o Covid, ser importado. Hoje nós temos álcool glicerinado, nós temos álcool com biopolímeros, identificados pelos pesquisadores dos senais biosintéticos e a indústria de celulose. Ou seja, nós construímos, em menos de 45 dias, uma solução genuinamente brasileira, que a gente poderá sair desse processo exportador de álcool em gel. A mesma coisa está acontecendo com a área de equipamentos de descontaminação, né? E, com certeza, nós estamos iniciando um processo, inclusive hoje tem um evento liderado pelos colegas do Ministério da Defesa, na busca de substituição, né, de insumos e reagentes, né, para atender às necessidades, porque hoje a gente tem essas dependências. Nós temos falado, Heraldo, e aí é algo que eu estou me batendo cada vez mais, estou me tornando até chato por isso, nós precisamos ter soberania tecnológica em setores estratégicos para o país. Não para essa pandemia, para qualquer situação que nos defrontemos, para garantir segurança na área de saúde, segurança na área hídrica, segurança na área energética, segurança na área
de alimentação. Ou seja, nós temos, fruto de uma competência instalada, de um parque produtivo, de uma teia produtiva, né, construída ao longo de alguns anos, né, somado a uma capacidade científica e tecnológica também construída em muitas décadas, por mais que a gente critique as dificuldades, mas nós temos uma base de ciência e tecnologia que poucos países têm, que se torna fundamental para essa construção. E aí, a estratégia passa necessariamente por colocar propósitos e desafios e que haja uma convergência que integre setor produtivo, setor da academia e políticas públicas que se somem e facilitem esse caminho. Eu acredito muito nisso. E, Leonora, eu acho que isso é um processo de aprendizado continuado, né? Não tem receita própria, né? A gente tem que construir os nossos caminhos. E, felizmente, a gente tem gente de qualidade, gente com vontade, gente empreendedora, com capacidade de fazer acontecer. Paulo, o Bruno Braga, ele pergunta para você o seguinte: quais sugestões você tem para que os professores de nível superior possam contribuir com o empreendedorismo na era do conhecimento? Vamos lá. Eu acho que os professores de nível superior ele têm um papel fundamental. Eu tenho um carinho, uma dívida eterna com os meus professores. Ao longo da minha trajetória, né, eu tive muitas oportunidades de estudar em diversas universidades, né, e com diversas escolas, né, na área das engenharias, na área da economia, na área das estratégias, né, mas o fundamental e o papel é formar discípulos. E, hoje, o formar discípulos não é num processo de apenas transmissão de conhecimento, mas é de estímulo à criatividade, de estímulo à experimentação. E é nesse sentido que os professores do ensino superior têm que formar cidadãos para construção, para construir um mundo melhor. E são os profissionais do ensino superior que têm um papel fundamental. As universidades vão se tornar cada vez mais nos laboratórios não só de pesquisa, né, do busca do novo, mas principalmente da experimentação e de cada vez trazer mais gente para esse mundo. Nós vamos viver, e a gente tem uma lógica aqui muito próxima, e várias instituições parceiras também têm praticado isso, do modelo Lab-Fab. A gente tem que testar e fazer, e tem que fazer isso de forma muito rápida, né? Então, eu acho que o ensino superior, nesse seu processo de transformação, que necessariamente vai ser acelerado, vai se transformar nesses grandes laboratórios de acesso a conhecimento científico e tecnológico de vanguarda, geração de conhecimento, né, no processo natural de evolução do mundo, mas principalmente de experimentação. Lá dentro dá para testar, lá fora a gente tem que resolver. Paulo Alvim, você está sendo assistido aqui pelo José Cláudio, você conhece, né? O nosso... Conheço. A segunda vez que eu estou com ele essa semana. Então, ele fala assim, ó, estou assistindo o Paulo Alvim, que tem a minha admiração de longa data pelo seu comprometimento com o empreendedorismo. Paulo Alvim, eu queria te contar um caso rápido aí de empreendedorismo digital, e eu queria que você explorasse um pouco isso, né? Eu, logo que estabeleci a minha empresa, eu fiz toda uma estratégia de marketing dela, gastei um dinheirão aí com uma empresa, né, especializada nisso, e ficou ruim. Eu não gostei, ninguém gostava e tal, e eu não sabia mais o que fazer. Comentei com meus filhos, né? E um dos meus filhos que estuda nos Estados Unidos falou, não, vamos resolver isso rápido. Falei, resolver como? Ele falou, eu tenho um portal indiano, nós vamos colocar os argumentos da tua estratégia que você quer de comunicação, de visibilidade da tua empresa. E aí o pessoal entra e o pessoal faz proposta. E aí, em cima dessas propostas, você escolhe a melhor. Só que você tem obrigação de pagar para a proposta que fica em primeiro lugar. E é você que vai indicar as pessoas que vão lá votar nas propostas que vão serem feitas. E eu falei, mas quanto custa isso? Ele falou, você define. Se você colocar lá $1.000, vai aparecer 10. Se você colocar lá $5.000, vai aparecer 100. Se você colocar $1 milhão, vai aparecer 100 mil pessoas querendo fazer proposta para você. Quer dizer, o quanto você quer gastar. Aí eu fui lá, coloquei o quanto que eu achava que eu queria gastar. Pô, me apareceram 20 propostas de estratégias de marketing para minha empresa, com toda já a decoração feita, vem tudo pronto.
As pessoas, tudo indiano que fez, as pessoas entravam e votavam na proposta. E a proposta que ganhou foi a proposta que montou toda a identidade visual da nossa empresa. E que ficou lindo, eu achei encantador e eu gastei uma miséria. Então, se eu fosse comprar aqui no Brasil, eu ia gastar muito dinheiro de uma empresa organizada que paga imposto e tal. Entrei nesse portal, tinha lá 20 indianos de alto nível, estudando em universidades do exterior, trabalhando para mim a preço baixo. É lógico que eu percebi que isso é um empreendedorismo individual fantástico. O que o governo está fazendo nessa direção para esse empreendedorismo digital? Qual é a estratégia, cara? Veja bem, o governo não tem que fazer nada para o empreendedorismo digital. Você não precisou de nada do governo para fazer isso, que foi uma prática simples de inovação aberta. O que é fundamental, o papel do governo nesse processo, é não atrapalhar. É fundamental que o que o governo precisa fazer é formar, em vez de você usar engenheiros indianos, você usar engenheiros brasileiros, porque aí eu estou gerando riqueza no país. Tá? Você fez uma operação de transferência de recursos. Né? Então, o papel do governo é evitar essa evasão de oportunidades de trabalho. Da mesma forma que a gente deve evitar a evasão de cérebros. É fundamental, nesse momento que a gente passa, que o país precisa de mais cérebros. Nós precisamos de mais engenheiros, mais mestres, mais biólogos, mais químicos, mais físicos, mais tudo. Nós aumentamos muito o nosso nível de escolaridade, mas nós precisamos ter postos de trabalho para esse pessoal que está conseguindo crescer na evolução de formação profissional. Porque senão você cria um desestímulo. Então, hoje, e a gente tem alguns estudos, uma das estratégicas que está sendo construídas aqui no Ministério, no que a gente chama pós-pandemia, que está sendo chamado de pós-Brasil, é um grande esforço de capacitação digital. A gente precisa mais de desenvolvedores, e desenvolvedores não precisa ser só o pessoal da área das ciências da computação. Eu tenho que ter gente que venha da área social, que venha da área de humanas, que venha da área biológica, que venha da área de saúde, e que tenha a prática do uso de ferramentas digitais. É assim que eu vou aumentar a telemedicina, é assim que eu vou aumentar a EAD, é assim que eu vou criar espaços de troca e incorporação de ideias, como o que você praticou. Você simplesmente deu um propósito. Eu preciso resolver esse problema. Quem pode resolver para mim? Eu quero te adiantar que muitas dessas pessoas que entraram nesse desafio que você colocou, não entraram para ganhar dinheiro, não. Eles ganharam porque tinham um propósito de resolver o seu problema. E o dinheiro foi uma recompensa. Essa é uma mudança de lógica muito interessante. A geração digital, a geração desse século, tem essas premissas como prática. Um bom trabalho feito vai ter uma remuneração. No primeiro momento, você pode achar até inadequada, mas as pessoas não buscam só remuneração. O modelo mental da nossa geração, Carbone, é completamente diferente do modelo mental dessa garotada que está chegando aí. E o mundo vai ser mudado e transformado por eles. Então, o que você fez é exatamente coisas que estão acontecendo. Um desafio colocado, aquilo que eu falei, um propósito colocado, quem se engaja, quem tem a solidariedade, quem tem o compromisso de te ajudar. Isso é a prática precisa do que a gente chama de inovação aberta. Ou seja, com foco, com propósito, com um problema colocado, vai todo mundo. Enquanto nós não definirmos isso, vai ser muito difícil você avançar. Fica todo mundo correndo atrás do rabo. Muito bom. Nós temos aqui o Carlos Dobin. O Carlos Dobin é um artista plástico aqui, foi funcionário do Banco do Brasil durante 30 anos e também se destaca por esse seu trabalho no campo das artes. E ele pergunta para você o seguinte: podemos dizer que o empreendedorismo será uma disciplina presente nas mais diversas áreas de conhecimento? Como é que você vê essa penetração horizontal do empreendedorismo? Vamos dizer, obrigado pela pergunta. Eu sou da linha, não da linha disciplinar. Eu acho que a gente tem que testar habilidades. Testar habilidades empreendedoras ao longo do momento que as pessoas, crianças, jovens, adolescentes,
passam pelo ambiente da escola. Escola no sentido amplo, né? Escola como um espaço de discussão e aprendizagem. Escola como um espaço de experimentação. É nesse espaço, não como disciplina, né? Daquela disciplina formal, eu tenho que fazer aulas de empreendedorismo. Não, eu tenho que ter práticas de empreendedorismo num processo evolutivo, né? A gente já tem algumas experiências, né, nesse sentido que precisam ser ampliadas, né? Existe um conjunto de ferramentas a nível nacional, a nível internacional, que tem levado essas habilidades, esses conhecimentos para o ambiente, né, formal das escolas. Por que é importante usar isso nas escolas? Porque, se não acontecer nas escolas, isso vai tender àquela evolução natural nos ambientes familiares. Então, isso só vai acontecer nos ambientes de famílias de empreendedores, de famílias de empresários constituídos, e quando, na verdade, a gente tem que universalizar essa competência. A gente tem tido algumas experiências, eu tive a oportunidade de acompanhar, né, de quando você leva o empreendedorismo para as comunidades, né, as comunidades carentes, explode a capacidade de criatividade e de geração de renda. Então, é só simplesmente você ter a capacidade de levar, desde os primeiros anos da tenra idade, né, das crianças, para você começar a formar isso. É assim que se formam empreendedores. Não é fazendo um curso de empreendedorismo, é formando ao longo da sua trajetória de vida, que ele experimente desde aquelas... Eu gosto muito dos exemplos, né, empreendedores. Infelizmente, a gente tem uma cultura brasileira que renega a capacidade de empreender, porque parece que gerar lucro é pecado, né? A gente vê, por exemplo, aquelas feiras de crianças no mundo inteiro que fazem a limonada e vendem na porta de casa, né? E aquilo ali é prazeroso para aquelas crianças, aquilo ali faz acontecer, né? A gente não vê esse tipo de coisa. O máximo que a gente consegue é, no máximo, vender rifa, porque tem que ajudar a financiar a festa de formatura, né? A festa de final de ano. A gente precisa mudar esses hábitos. Da mesma forma que a gente tem feiras de ciências, que é um grande avanço para você formar, né, a cultura científica nas crianças, a gente precisa fazer feiras empreendedoras desde o início dos bancos escolares. Então, cara, dentro dessa abordagem que você está falando, tem duas questões aqui que se encaixam nessa fala que você fecha, né? Falando das crianças que vendem limonada. Isso é uma coisa legal e tal, né? Mas aí, duas perguntas nessa direção. Uma do Douglas Pereira, que fala assim, nos últimos anos vemos no Brasil um empreendedorismo de subsistência de baixa complexidade e tecnologia, sem agregação de valor. Como reverter isso? E também o Bianco Júnior, o José Luiz Bianco Júnior é um grande profissional que tem um trabalho social maravilhoso aí no programa Providência aí que ele opera, ajuda aí com crédito, aí é uma ONG aí que ele administra aí junto com outras pessoas. Ele pergunta como inserir o pessoal em situação de vulnerabilidade financeira e social como forma de se criar emprego e renda. Existem linhas de crédito que a gente possa utilizar? Vamos lá. Eu acho que a primeira posição que eu acho que mudar esse olhar de economia de subsistência para um empreendedorismo, né, de oportunidades, isso é um desafio continuado, mas a gente não pode esquecer que uma parcela significativa da população brasileira ainda precisa sobreviver, né? Então, matar o leão do dia para comer à noite faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. A gente não pode esquecer isso. A gente precisa colaborar e facilitar para essas pessoas para que elas subam um degrau. O primeiro degrau da sobrevivência não é apenas por políticas compensatórias, as pessoas têm que ter o trabalho como algo que valorize as pessoas, né? Tem um velho ditado que meu avô dizia: o trabalho enobrece o homem, né? E aí o homem é homens e mulheres, né? As pessoas não são arredias ao trabalho. O trabalho faz parte do cotidiano da evolução das pessoas, qualquer tipo de trabalho, né? Então, a questão de criar condições para que as populações mais vulneráveis possam trabalhar, possam gerar renda,
de forma isolada ou de forma coletiva, e aí vem um viés muito importante. Nas comunidades de baixa renda, é exigir demais que grupos isolados consigam crescer. E aí você tem a lógica do empreendedorismo coletivo como um fator fundamental, porque ele garante os meios básicos para que aquelas pessoas possam empreender, desde equipamentos, desde ferramentas, desde insumos. Então, o meu olhar, eu defendo o empreendedorismo, mas eu sou um grande defensor do empreendedorismo coletivo. E em comunidades de baixa renda, essa é a estratégia, eu não vejo outra, né? E aí nós temos diversos, né, exemplos, né? São cooperativas de catadores, são cooperativas de recicladores, são cooperativas de artesanato, né? Ou seja, existe uma forma de juntos somos fortes. Essa é uma lógica que não é só um jogo de palavras, mas é que permite pessoas com maior dificuldade, né, conseguir avançar degrau a degrau. É lógico que, nesse ambiente de avanço, alguns se destacam e aí você tem pessoas que conseguem sair e ter sucesso de uma forma muito significativa. E os exemplos são muitos. No que se refere a recursos, eu sou um cara que eu aprendi com um mestre, que você conhece, o mestre Carlos Alberto, que crédito é dívida. Os meus colegas do Banco do Brasil talvez não vão ficar felizes com o que eu estou falando. O crédito é importante quando eu tenho garantia que eu vou ter capacidade de pagamento. O crédito no risco é dívida. E você pode estar ajudando, né, aquela pessoa matar o seu sonho. E empreendedores são realizadores de sonhos. Então, no caso específico de comunidades vulneráveis, o que eu vejo é que a gente tem que ter recursos, né, não reembolsáveis como alavancadores, como antecipadores. Eu tenho que praticar no país algumas regras, que isso faz parte, inclusive, de modelos que a gente precisa mudar, que é simplesmente você poder antecipar recursos em processos de compra, né? As experiências de crowdfunding sinalizam isso. Eu posso acreditar num projeto e eu antecipo o recurso e lá na frente eu sou recompensado, né? Então, eu acho que a gente já tem algumas práticas que podem ajudar tremendamente esse processo, principalmente para essas construções coletivas, para essas construções que envolvem populações mais vulneráveis que não têm acesso a recursos financeiros. E o crédito, por mais que a gente, né, entenda e perceba que o microcrédito é uma ferramenta muito significativa, mas ela, em algumas situações, pode se transformar num problema. Eu acredito muito mais em mecanismos no modelo crowdfunding como uma estratégia de avançar para essa população mais vulnerável. Muito bom. As tuas respostas são muito boas, as perguntas também estão chegando mais aqui. É bem instigante, né? Porque o assunto vai ampliar, né? Olha só, o Alexandre Prosdocimi, deve ser um colega italiano também aqui, de família descendente de italiano. Ele fala o seguinte, ó, o sonho aqui no Brasil do jovem é se tornar funcionário público e alcançar a estabilidade. Isso é bom para o empreendedorismo ou nós temos que mudar isso? Vamos lá. Alguém acredita que o serviço público vai conseguir bancar os custos da estabilidade? Você só precisa responder essa questão. Uma das coisas necessariamente que vai ser revista é toda essa estratégia. Eu acho que quem teve ganhos no serviço público conseguiu. Os futuros servidores públicos, né, vão ter muita dificuldade de ter os ganhos que hoje têm. É só ver as necessidades de revisão de políticas, né, questões previdenciárias, coisas desse tipo. E, com certeza, muitos dos jovens, e aí é talvez porque a gente está falando em Brasília, né? Brasília tem uma situação de serviço público que é diferente. Por isso que alguns falam que é a Ilha da Fantasia. A realidade do serviço público hoje, em vários estados, em vários municípios, são remunerações que beiram muito próximo do salário mínimo. É isso que o jovem quer? Ser uma república de salário mínimo? Eu acho que não. O jovem quer ter qualidade de vida,
quer ter acesso a alguns produtos e serviços, por isso ele quer melhor remuneração. Essa melhor remuneração passa necessariamente por buscar alternativas fora do serviço público. E a estabilidade é um instrumento, né, de algumas carreiras que, com certeza, vai passar por revisão. Eu não sou, vamos dizer, eu não estou querendo defender o lado A ou B, mas é uma questão matemática, e a capacidade de pagamento, né? Com certeza, passa pela capacidade de pagar, né? Hoje, que já é comum em várias realidades de setor público, nas instâncias municipal e estadual. Um número de inativos maior que o número de ativos, simplesmente porque é questão demográfica. As pessoas, felizmente, estão vivendo mais. Então, é uma questão de atuária, uma questão matemática que começa a ser, e aí eu não estou falando de quebra de privilégios, é a capacidade de pagamento. E isso leva a reformas de previdência, reformas de mecanismos de garantia de remuneração, coisas desse tipo. Isso é uma realidade matemática, isso é uma ciência exata, não é uma ideologia ou uma filosofia. O Marcelo Minuti aqui, que ele é um grande palestrante aqui de Brasília, ele te manda só aqui um abraço e diz que está gostando muito das tuas reflexões. Bom, nós temos aqui também uma pergunta interessante aqui do Alexandre Calil Pires. E essa é uma questão que eu também sempre me perguntei, cara. Eu só para fazer uma introdução à pergunta dele, meu pai me botou para trabalhar. Meu pai não, minha mãe me botou para trabalhar com 11 anos. Não tinha quem ficasse na loja para levar comida para o meu pai. Meu pai tinha que comer, eu comecei a levar comida para ele. Aí me botaram para trabalhar e eu não parei mais. Aí aos 14 anos já tomava conta da loja sozinho, né? E é lógico que a realidade é outra, não quero comparar com nada. Aquele era outro Brasil há quase 50 anos atrás, não dá para comparar. Mas a questão é como você vê a compatibilização da disseminação de empreendedorismo na escola e a legislação de proteção contra o trabalho infantil. Essa molecada tem que começar cedo ou não? Vamos lá. Se você entrar na internet, nós já temos um conjunto de crianças empreendedoras. São exemplos, né, que só não estão regularizados porque a legislação não permite, né? Precisa autorização de pai, tem uma idade mínima, mas as pessoas já fazem dinheiro. E aí tem uma relação fundamental que vai fazer parte da discussão. O emprego, né? Você sabe, Carbone, eu defendo isso há anos, né? Emprego nasceu e morreu no século XX. Século XIX não tinha relações de trabalho. Ele nasceu como orquestrador para evitar a exploração da força de trabalho. A relação empregatícia, nossa famosa CLT, ela nasceu no século XX. E nós estamos no século XXI, onde, para muitos empreendimentos, na estratégia de otimização de recursos, você tem que reduzir custos trabalhistas. Isso é uma realidade de negócio. Nós estamos falando no ambiente empreendedor e isso faz parte da gestão de custos. E aí você começa a ter lógicas de redução de custos da força de trabalho. Você se lembra que quando você entrou no Banco do Brasil, eu conheço isso, porque eu vim para Brasília em 70 com um monte de gente do Banco do Brasil e a gente convivia com funcionários do Banco do Brasil. Era todo verticalizado, como era a indústria. Aí você começa a ter terceirização. Aí você começa a ter quarteirização. E você começa a ter formas de redução do impacto no custo direto da força de trabalho. Só que não existe organização sem gente. E aí você, necessariamente, no século XXI, passa a ter necessidade de revisão das regras e das relações de trabalho. Porque eu não tenho mais uma relação de emprego, eu passo a ter uma relação de oportunidade de trabalho. E você vai ser remunerado pela sua capacidade de trabalho, pela sua contribuição, pela sua entrega. Essa é uma grande discussão que, com certeza, a gente ainda nem iniciou o processo. E que as novas gerações sabem disso.
E aí, quando eu vejo estabilidade, isso são ferramentas do passado. A gente tem que pensar em ferramentas do século XXI, onde as remunerações vão ser em função da capacidade da agregação de valor que você está fazendo em benefício do seu tomador final. Isso muda, isso vai mudar. Isso já começa a acontecer no setor privado, em setores mais dinâmicos, em setores que existem janelas de portas de trabalho. Né? Num ambiente de crise internacional, nós temos setores que têm vagas abertas. Parece um absurdo. Nós temos 12 milhões de desempregados e nós temos setores, né, que têm vagas abertas e não conseguem ser atendidas, onde existe competição por bons profissionais. Então, eu acho que essa é uma lógica que vai mudar, e aí o Estado tem um papel fundamental, porque o Estado vai ter que se reposicionar, e ele não pode chegar muito atrasado, porque se ele chegar muito atrasado, haverá deslocamento desses empreendimentos para lugares onde as condições são mais realidade. Né? Então, eu vejo que isso vai ser um processo de aceleração. O jovem hoje já não pensa em aposentadoria, porque o modelo era linear, e hoje a gente vive um modelo exponencial. Ele pensa em satisfação, em outros desejos que possam ser atendidos, e isso começa a ser praticado. A gente tem que aprender muito, né, com a geração millennium, com as lógicas de mindset dessa garotada. Bom, temos uma outra pergunta aqui também muito interessante. É do Marco Antônio Pereira Borges. E ele está muito ansioso com a sua resposta. A gente sabe que as grandes corporações mundiais se abraçaram à China, né? Então, você pega aí a Apple, a Samsung, a Motorola, a Nike, está tudo abraçada na China, né? Então, o grande hub de produção global é na China, né? E não é por outro motivo que o Trump lá está esperneando, né? Porque ele está perdendo divisa, né? Grande parte do processo de produção está fora e ele não tem emprego, né? Ainda mais nessa pandemia lá com 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos, os caras são oristas, né? Também não tem proteção, e que parece que eles já arrumaram uma proteção lá, emergencial, né? Para poder segurar, porque senão aquilo vira um barril de pólvora muito rápido, né? Bom, o Marco diz o seguinte: infelizmente a maioria dos nossos empresários não são empreendedores. Não, perdão, não é aqui. Peguei errado. Aqui, ó. Como promover utilização da tecnologia nacional quando as grandes vendedoras de produtos tecnológicos, como a Apple, Motorola, Samsung, etc., utilizam-se da China para fabricar seus produtos? Vamos lá. Eu acho que esse modelo de concentração produtiva, a pandemia nos mostrou as suas fragilidades. A gente só olhava o lado econômico, né, desse modelo de concentração produtiva. Ou seja, o conceito do menor custo de produção, né, vai sofrer, com certeza, uma grande reflexão sobre isso. Por quê? Porque a gente viu que, na hora que você precisa, você corre o risco de não ter. É isso que nasce a janela de oportunidade. Eu não sou... Eu gosto muito de história, sabe? Eu sou engenheiro, mas eu adoro a história porque a gente não pode cometer os mesmos erros. A gente tem que cometer erros novos, né? Esse é um princípio básico da inovação, né? Nós passamos, no passado, algo que a gente abandonou, mas que foi responsável, muito significativo, para consolidar um parque produtivo nacional, que foi um modelo dos anos 60, 70, então a maioria que não viveu isso, né? Acho que só eu, né? Que foi o processo de substituição de importações. Nós chegamos a ter empresas de vanguarda, nos anos 80, 90, que tinham capacidade de produzir aqui coisas que o mundo não fazia. No processo de concentração produtiva pós-90, e em 2005 eu tive a oportunidade de visitar a China e sair de lá assustado, porque a China já estava, em 2005, se transformando a fábrica do mundo, né? Ou seja, não vai ter espaço para ninguém. E eles tiveram ainda uma outra competência, né?
que foi de atrair outras fábricas para produzir lá. Então, você produz tudo na China, né? Com marcas do mundo inteiro, né? E é interessante que o ano passado eu voltei à China em 2 oportunidades, e numa oportunidade eu perguntei, mas por que vocês chegaram a isso? E ninguém falava da pandemia, né? Por que vocês chegaram a isso? Eu falei, não, nós tivemos uma estratégia lá atrás, com Deng Xiaoping, ou seja, no início do processo do capitalismo chinês, porque é um capitalismo chinês, né? Que definiram que 2 setores eram estratégicos, TIC e infraestrutura. O resto viria como decorrência. Eu estou falando de uma tomada de decisão, de foco, e isso é fundamental em política pública, em estratégia de negócio. Foco. Que foi base para todo um processo de transmissão. Em 2005 ainda, eu fiz uma pergunta, vem cá, vocês falsificam? E aí eu tive a surpresa, não, nós não falsificamos, não. A China não produz produtos falsificados. Nós só temos uma escolha. Nós somos uma economia de escala. Nós produzimos em grande quantidade. E aí tem uma questão de ética e moral que eu não quero entrar no detalhe, né? Mas o que eu estou falando com isso? Uma lógica de produção que contaminou o mundo. Hoje, nós temos uma situação que não tem um produto em qualquer parte do mundo que não dependa de algum componente. Com parte ou componente que venha da Ásia. E eu não quero falar só China, venha da Ásia. Isso fragilizou, né, as capacidades de pesquisa e desenvolvimento, as capacidades de engenharia. Mas, felizmente, um dos poucos lugares do mundo onde a gente teve isso preservado foi o Brasil. Em condições que a gente gostaria? Não. Para nós que vivemos ciência, tecnologia e inovação, muito aquém, porque ela veio se enfraquecendo. Mas ela não morreu. Isso que eu queria ressaltar, né? E eu agradeço essa pergunta, porque isso me faz meu coração vibrar mais forte. Nós temos uma janela de oportunidade, porque a gente ainda tem boa capacidade científica. Somos a 11ª nação em produção científica. Nós temos boa capacidade de P&D, ainda. Ainda temos capacidade de engenharia por todos os problemas que as grandes empresas de engenharia tiveram nesse país, mas nós temos bons engenheiros. E a gente tem um tecido produtivo que não morreu. Ele passa dificuldades, passou por vários processos de desindustrialização, mas ele pode sair num processo de reindustrialização pós-pandemia. E está mostrando essa capacidade de cooperação empresarial, de capacidade de resolução, que pode mostrar alguns caminhos. Que erros nós não podemos cometer? Querer produzir tudo. E essa é uma estratégia que a gente tem trabalhado muito dentro do governo. Nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos escolher setores críticos. Setores críticos que são para a nossa inserção internacional, setores críticos que são para a gente garantir qualidade de vida da população brasileira. Então, eu acho que esse é um momento de oportunidade, de convergência de iniciativas, de sentar todo mundo e buscar que país a gente quer pós-pandemia. Isso não é a construção de um governo, isso é a construção de Estado. E aí eu estou falando como cidadão, não estou falando como secretário. A gente tem uma oportunidade única de dar a volta por cima. Nós não podemos mais ser país de futuro, nós temos que ser presente. É esse presente que vai construir dias melhores para filhos e netos. Nós poderíamos muito estar tranquilos, né? O Carbone, mais ainda. Em casa, nada. Mas nós estamos aqui por filhos e netos, porque a gente acredita que a gente pode construir uma trajetória melhor para eles. O ano de 2018, eu ouvi de um sociólogo da UERJ algo que me preocupou muito, né? E isso passou a ser norte de vida para mim, né? A gente estava deixando para filhos e netos um mundo pior do que nós recebemos de avós e pais. Isso é o pior legado que um pai,
que um ser humano pode deixar para as suas crias, desculpe o termo usado, né, uma condição de vida pior do que a gente recebeu. A gente tem que mudar esse processo, a gente tem tudo para mudar esse processo, a gente só precisa ter atitude. Paulo, eu tenho uma pergunta aqui de um colega, e nós vamos fazer mais duas perguntas e nós vamos encerrar nossa live, que a gente avançou bastante, mas está um bate-papo aqui maravilhoso, né? Mas, a nível de introdução dessa pergunta, é o seguinte: a tecnologia no campo militar, no campo aeronáutico e no campo espacial, ela é uma tecnologia muito delicada, né? Primeiro que é uma tecnologia cara, e é uma tecnologia também que permite você, de uma certa maneira, desenvolver vários campos, né, da base tecnológica e industrial do seu país, né? Então, os governos costumam proteger isso de uma maneira muito grande. Então, a pergunta que o colega aqui faz para você é o seguinte: a cessão da base de Alcântara para os Estados Unidos, isso pode inibir os empreendedores de tecnologia aeroespacial no Brasil? Como é que você vê essa questão? Primeiro, esclarecer que nós não estamos cedendo para os Estados Unidos. Né? Qualquer país, a partir da situação que foi colocada, e isso o ano passado, o ministro Marcos Pontes, que conhece esse assunto como poucos, não só por conta de 20 anos de atuação como pesquisador na área, mas por ser um astronauta e ser um patriota. Né? Então, ele sai o país afora e nós aprendemos essa questão. A base de Alcântara, como base, como está, ela não tem uso nenhum, ela é custo. Agora, nós temos uma situação diferenciada da base de Alcântara. A base de Alcântara, ela tem a melhor condição de colocação em órbita de satélites e foguetes lançados de lá. Ou seja, poucas, né, alternativas de lançamento que podem ser colocadas. E nós não usávamos aquilo. Então, a proposta do ACT, né, do acordo que foi colocado, ele não é um privilégio para os americanos usarem a base de Alcântara. A base de Alcântara é uma base brasileira. As pessoas têm que pagar, vão ter que pagar para usar lá. O que acontece com o ACT, que foi assinado com os Estados Unidos? O mercado de produtos aeroespaciais, 80% das partes e componentes são peças produzidas nos Estados Unidos. Se você não tiver autorização de uso dessas peças, você não pode lançar nada de Alcântara. O mesmo ACT está sendo construído com outros fornecedores de partes e componentes. Então, está discutindo com outros países essa mesma situação. Se os países que oferecem, isso chama-se segurança tecnológica, porque senão eu coloco um equipamento, um satélite para ser lançado lá, roubam esse satélite, você tem acesso à tecnologia sensível. Tá? Eu acho que existe uma grande desinformação. A base de Alcântara ela é brasileira, será operada por brasileiros em condições de interesse do país. Agora, é um empreendimento que está pronto, que está sem utilização, que hoje é custo. E ela precisa ser transformada num espaço, né, que vai gerar renda, que vai gerar melhoria de qualidade de vida para aquelas pessoas do entorno, né, da base. E aí eu estou falando desde as populações quilombolas que ocupam a parte próxima à base, mas principalmente o pessoal com maior impacto em São Luís, que vai afetar na questão da logística, que vai afetar na questão da qualidade de vida daquela região, porque empresas vão se instalar, né? E aí a gente sempre gosta de dar o exemplo de Cabo Canaveral. Quem teve a oportunidade de ir a Cabo Canaveral, vê o cluster de negócios que se ficou em torno daquela região, inclusive de turismo, né? Porque existe uma atratividade, né? O mercado aeroespacial é um dos mercados de tecnologia de futuro. Aliás, são dois grandes mercados e a gente tem muita atenção aqui no Ministério para esses dois mercados. Um é o aeroespacial, né? Muitas das tecnologias que a gente usa hoje no cotidiano, desde materiais
né, até sistemas, tem origem na pesquisa científica na área aeroespacial. Outra é mar, né, que é outro ambiente que será fruto de muito conhecimento científico e tecnológico gerado a partir do conhecimento das características do mar. E um país que tem essa costa continental precisa perceber isso, né? Então, acho que são duas áreas que são fundamentais e estratégicas, mas que esse conhecimento precisa transformar em negócio. Porque se a ciência não gera riqueza, não impacta na qualidade de vida da sua população, é ciência por ciência. Nós precisamos usar a ciência para a evolução da qualidade de vida do ser humano. Esse é o benefício maior da ciência, esse é o impacto da ciência, que, no caso da Covid, está sendo percebido de uma forma muito intensa, porque o trabalho de cientistas, de pesquisadores brasileiros, estão ajudando para reduzir mortes, para melhorar a qualidade de vida e gerar negócio, porque isso vai se transformar em equipamentos, vai se transformar em remédios, vai se transformar em vacinas. Paulo Alvim, eu estou recebendo perguntas pelo nosso chat e recebo também pelo WhatsApp, né? Até me dá problema que eu tenho que ficar trabalhando os dois, né? Eu preciso arrumar 2 celulares aqui para poder... Mas eu acho que, fazendo uma síntese do que eu recebi, e as pessoas que me perguntam no Zap, às vezes perguntam questões mais delicadas, eles me dão a oportunidade de colocar para você ou não, né? Claro, porque eu acho que esse evento é pautado no respeito e tal, mas tem uma pergunta que está no inconsciente, onde estou vendo que as pessoas estão irritadas, e eu também estou, cara. Tenho que confessar isso para você, que é o seguinte, ó. E você é o cara do empreendedorismo no Brasil hoje. Você é o cara que monta as políticas, as diretrizes, né? Então, o teu papel hoje é extraordinário, né? E como a gente respeita muito, eu posso te fazer essa pergunta, que é o seguinte: o empreendedorismo como estratégia de uberização. Tem até um filme magnífico, acho que é um filme franco-belga, né, que fala sobre isso, esqueci o nome dele, sou péssimo para guardar nome, um filme maravilhoso, né, que conta a história de um empreendedor que faz entrega e ele está sendo liquidado pelo sistema, né? E aí quem te faz? E eu vou sintetizar as perguntas de todo mundo na fala do Arthur Roman. O Arthur Roman, ele foi o segundo palestrante desse evento e é um intelectual espetacular e tal, e ele pergunta para você o seguinte: valorizar o empreendedorismo irrestritamente não seria uma forma ilusória de negar a precarização crescente da mão de obra e a concentração de renda que vemos no Brasil? Eu discordo, né? Eu discordo porque quem gera posto de trabalho são empreendedores, né? E teve uma pergunta aí que você mudou, você começou com ela, eu estava querendo pegar, eu vou pegar um gancho. A história brasileira, né? E você teve um momento, os donos de empresa, né? Nós tínhamos uma história de capitanias hereditárias, né? De senhores de engenho, de capitães de indústria que passaram por donos de indústria e agora a gente tem empreendedores. Hoje a gente tem empreendedores no meio rural, pessoas que não são do meio rural, que não têm terra. Nós temos empreendedores em determinados segmentos que não são pessoas que tiveram sua trajetória naquele segmento. Empreendedorismo é a capacidade de observar uma oportunidade. Oportunidade essa que é transformada em postos de trabalho, em geração de renda, em geração de impostos. Uma outra coisa é precarização de mão de obra. É a utilização de mão de obra, geralmente mão de obra de baixa qualificação, mão de obra que tem poucas alternativas e são utilizadas. É um novo modelo de escravização, né? O que a gente defende é que a gente deve fortalecer o empreendedorismo de oportunidade, o empreendedorismo coletivo, que gerem mais oportunidades para o conjunto da população brasileira. É assim que a gente constrói a política pública. Política pública deve focar em resultados, em entregas para a sociedade como um todo.
E no que se refere a empreendedorismo, nós estamos falando de empreendedorismo de oportunidade e a questão de empreendedorismo coletivo. Empreendedorismo coletivo como uma forma de engajar empreendedores que estão no processo, como foi colocado aqui, à margem das boas oportunidades da sociedade. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, que é o empreendedorismo do MEI, que foi um processo de inclusão de trabalhadores que muitos veem como terceirização, como precarização. O MEI trouxe para a sociedade um conjunto de milhões de brasileiros que sabiam fazer. O maior número dos empreendedores de MEI são o setor de cabeleireiros. Pessoas que têm uma habilidade de fazer um serviço que o brasileiro gosta de consumir. Depois que você teve esse propósito, a gente teve um avanço tão significativo na qualidade do serviço de cabeleireiros, que foram o quê? Pessoas que, atuando naquele ramo, perceberam a oportunidade de inovar, de fazer diferente. Hoje você tem barbearias que são verdadeiros charmes da gente consumir, e a gente não vai lá para cortar cabelo, a gente vai lá para conviver, para fazer um monte de coisa. A gente tem salões para mulheres de uma qualidade de serviço fabulosa, num ramo que era de necessidade. A gente precisa primeiro incluir, para depois puxar essas pessoas. Ou seja, uma boa política que integre empreendedorismo de oportunidade com empreendedorismo coletivo vai ajudar o crescimento da população brasileira. Que, somado a um conjunto de políticas compensatórias que apoia aqueles que ainda vão ter dificuldade, é esse somatório que vai fazer o país avançar. Mas não pode ser uma alternativa ou uma ou outra. É um conjunto de soluções convergentes pensando na qualidade de vida da população. E, Paulo, para a gente encerrar, eu sei que você está de frente de vários projetos, né? Você deve ter inúmeros projetos que você deve tocar nessa área. E eu sou testemunha de que você é o cara que está no lugar certo. Você dedicou a vida inteira para esse tema, né? Trabalhou no Sebrae, que é o grande organismo de empreendedorismo do Brasil. Você é o cara do tema, cara. Então, você está fazendo, com certeza, o melhor que você pode. Você tem algum sonho ou já conseguiu montar algum projeto que você acha que vai ser o grande projeto de empreendedorismo do Brasil? Encerra para nós com o teu sonho aí dentro dessa secretaria. Tá, nós temos 3 coisas que a gente tem dedicado muito tempo, né? O primeiro é o que a gente chama de apoio às startups. Eu acredito nesse novo modelo de negócio, que é uma grande oportunidade, que tem uma atração muito grande para os jovens, apesar dos startupeiros não terem idade. Precisa ter mente de jovem, tá? Jovem como espírito de vida, né? Startup é um caminho muito interessante para o avanço do país. E a gente tem um grupo muito coeso. Hoje nós conseguimos integrar 12 órgãos do governo federal, né, no apoio a startups, e de tempos em tempos a gente tem iniciativas para apoiar startups. Na próxima semana deve estar sendo lançado pela FINEP uma ação específica Covid para startups, 15 milhões para subvenção econômica, para a gente alavancar um conjunto de startupeiros aí que identificaram o propósito, e esse pessoal precisa ser apoiado. O segundo público que a gente tem muito interesse é o que a gente chama de mulheres empreendedoras, né? O público feminino precisa avançar na oportunidade, e não numa estratégia de empreendedorismo de sobrevivência. A população feminina tem algumas características que são estratégicas para o empreendedorismo de sucesso. Então, olhar com atenção e cuidado mulheres empreendedoras é fundamental. Como a gente trabalha no Ministério de Ciência e Tecnologia, a gente tem um foco muito importante, que é apoiar a inovação. Então, tudo que a gente faz aqui tem um olhar de inovação. Então, a gente apoia startups inovadoras, a gente apoia empresas inovadoras e a gente apoia mulheres inovadoras.
Esse é o espírito que a gente integra. Empreendedorismo com inovação. Eu vou te pedir, Carbone, que eu acabei de ser convocado para uma reunião de Covid. Claro. Tem uma reunião com o ministro da Saúde, acompanhando o nosso ministro. Eu agradeço a oportunidade, espero não atendido às atenções de vocês. Tá? Muito obrigado, viu, pela sua atenção. Foi uma alegria grande recebê-lo aqui, viu? E sucesso no teu trabalho. Um abraço e um abraço a todos. E obrigado pela oportunidade. Legal. Valeu. Pessoal, quero dar um abraço a todos e a todas que acompanharam o nosso evento aqui, essa palestra do Paulo Alvim. Agradeço as perguntas que chegaram, que foram muito boas aí, instigaram o nosso palestrante, viu? Peço que vocês permaneçam nesse canal. A ideia é oferecer informação de boa qualidade, né? Lembro a todos que nós vamos ter a próxima palestra de uma grande professora da UNB, que é a Carmen Antíloga. Ela vem fazendo um trabalho brilhante, né, na área que ela atua, de desenvolvimento humano. Então, vale a pena vocês continuarem com a gente nesse canal, né? Estamos no bloco dos grandes professores, mestres, doutores, intelectuais, que vêm trazer aqui a sua percepção, vêm trazer aqui o seu conhecimento para que vocês possam aproveitar. E volto a afirmar que tenham paciência com essa pandemia. Essa pandemia é só mais um vírus. Nós temos vários vírus, né, que a gente tem que sofrer o impacto, né, não só os vírus que são físicos aí que atacam o nosso corpo, mas temos também todos os problemas emocionais, psicológicos, políticos, sociais, que é uma espécie de vírus que contamina a nossa vida e que nós temos que arrumar solução, né, para um país melhor, um país mais democrático, um país mais participativo, um país mais solidário, né, com instituições fortes e com segurança, né, para toda a sociedade, né? Então, vamos juntos. Essa aqui é uma live para a liberdade, para o conhecimento e para o fortalecimento das instituições democráticas do país. Então, nos encontramos agora na próxima live. Então, abraço a todos, abraço a todas e muito obrigado pela audiência.